Ai, ai, como é bom começar o ano já lendo uma HQ boa, né? Uma história gostosa de ler. Cara, que coisa mais linda que é Rugas, do Paco Roca. Fala, novatos e novatas nerds, tudo bem com vocês? Como vocês passaram de virada de ano? O que vocês estão esperando para 2023? Muitas coisas para ler, muita HQ para comprar. Eu espero que vocês estejam bem. E meu nome é Bruno Novato e já começa aqui deixando aquele like que você sabe que eu te peço toda vez e se inscrevendo no canal caso você seja novo por aqui. Não esquece de ativar o sininho aqui do YouTube para ele te lembrar quando sair vídeo novo por aqui. Eu pretendo trazer muito mais conteúdo esse ano. Espero conseguir, né? Isso. E também se inscreve e começa a me seguir nos outros canais, nas outras redes sociais. Eu deixo aqui na descrição. E por lá, às vezes, sai resenha escrita. Por exemplo, no Instagram eu posto resenha escrita também. Às vezes, antes de sair o vídeo, sai a resenha escrita, porque é uma forma já de eu ir pegando os pontos principais que eu quero falar no vídeo. Então segue lá no Instagram, eu vou começar a lançar uns vídeos no TikTok também. E vai seguindo lá. Segue lá nas redes sociais, se você gosta de quadrinhos. Mas vamos falar então de Rugas, do Paco Roca. Eu demorei bastante para pegar esse quadrinho, para comprar ele, mas eu tinha muito interesse em ler. E que bom que eu consegui pegar isso, e que bom que eu consegui ler isso. Eu li ele ontem, eu li ele ontem e, cara, que bela surpresa, que delícia de quadrinho, que delícia de história. Do que se trata Rugas, né? Vamos lá. Primeiro vamos falar, foi publicado pela Devir, se você não sabe, se não me engano, foi publicado em 2018, se eu não estou errado, ou 2019, mas capa dura. O papel é um papel offset de alta gramatura e o quadrinho é todo colorido, beleza? Mas depois eu falo um pouquinho mais da arte. Do que se trata a história de Rugas? Rugas conta a história de um senhor, é o Emílio, é esse aqui da capa, ó, é esse que está ilustrado aqui na capa, e o Emílio tem Alzheimer. Alzheimer é aquela condição, né, aquela doença que faz faz o cérebro ir esquecendo de certas coisas. É um certo grau que é considerado uma demência, e aí o cérebro vai meio que deteriorando, a pessoa vai esquecendo de coisas, principalmente coisas recentes, esquece o nome das coisas, esquece como movimentar certas partes do corpo. Enfim, ela vai precisando cada vez mais de cuidado. E a gente já começa a história com o Emílio tendo uma alucinação do Alzheimer, não uma alucinação, mas ele achando que está, na verdade, numa situação no passado, ele está numa lembrança do passado, enquanto, na verdade, ele está no tempo atual. E isso faz com que seja o gatilho para o filho dele internar ele num asilo, que é onde a gente vai conhecer a história do Emílio mais a fundo. A gente vai acompanhar o tratamento dele em relação ao Alzheimer e todas as outras coisas que acontecem dentro desse asilo, que eu vou te falar que, nossa, que legal que é isso aqui, cara. Que coisa boa, que história boa. Dentro do asilo já o Emílio conhece o Miguel, que é esse carinha aqui, ó, da capa também. E o Miguel vai ser muito importante para a história, principalmente a amizade que eles vão ter ao longo dessa história. Mas não vou falar mais porque senão vai ser spoiler. Bom, como se trata de uma história sobre Alzheimer, o Paco Roca utiliza a linguagem dos quadrinhos para falar muito, para passar muito do que é essa doença e de como que deve ser a cabeça de quem tem essa doença, ou de como que deve ser a rotina de quem tem essa doença. Antes de falar mais sobre a história, sobre essa HQ, eu queria abrir um parênteses aqui para falar sobre uma coisa que, quando eu comecei a ler essa HQ, me veio na mente assim, ó, de imediato.
Se você não assistiu um filme que chama Meu Pai, que é protagonizado pelo Anthony Hopkins, cara, assiste esse filme antes ou depois de ler Rugas. Nenhum dos dois vai ser um spoiler do que se trata um ou do que se trata o outro. Mas um completa o outro de forma brilhante em termos de como é tratado, de como foi tratada a doença do Alzheimer dentro da mídia em que eles se propuseram a tratar. Por exemplo, aqui no quadrinho, como eu vou falar para vocês mais adiante, de como que o Paco Roca resolveu certas coisas nesse quadrinho em relação à narrativa para mostrar sobre essa doença. E no filme é feito o mesmo trabalho de colocar você na perspectiva de quem tem realmente essa condição e do que essa pessoa passa, sabe? Aliás, no filme é até pior, porque assim, ele resolve arriscar mais e ele te traz certas situações visuais mesmo, sabe? Que você sente desespero, sabe? Pelo personagem, porque, cara, deve ser desesperador. É como se você estivesse se perdendo dentro da sua própria mente. Na primeira página, você já vê, eu vou mostrar para vocês já a primeira página, porque é só a primeira página, galera. E assim, a ambientação aqui parece que eles estão num banco, mas conforme você vai lendo, conforme você vai vendo os diálogos, você já começa a achar uma coisa muito esquisita, sabe? E na verdade eles não estão num banco. Acontece que o Emílio trabalhava em banco antigamente e ele está tendo uma lembrança, como se ele estivesse ali trabalhando novamente. Então, assim, o Paco Roca utiliza muito do recurso visual que a HQ traz, que a HQ possibilita fazer para poder mostrar essas situações e para poder ilustrar para a gente, como leitor, como que seria ter essa doença que é o Alzheimer. E como que a pessoa deve sentir, como que ela deve pensar, como que ela deve visualizar o dia a dia dela. E assim, não somente esse recurso ele utiliza, mas como também o recurso de usar as cores para dar ambientação. Ele faz isso de uma forma genial, que é usar as cores para dar essa ambientação para o leitor. Você não precisa, ele não precisa colocar toda hora algum personagem falando onde eles estão, para você entender aonde eles estão. E, cara, esse recurso é muito bem usado, é muito bem trabalhado aqui. Ele utiliza também, como eu falei, sobre o recurso de desenho, tem algumas coisas, assim, sobre esquecimento, porque, como eu disse, né, a pessoa com Alzheimer, ela acaba esquecendo de algumas coisas. Então tem algumas coisas visuais sobre esse lance de esquecimento que são, nossa, assim, ó, perfeito. Ele soube retratar isso perfeitamente. Foi de um jeito ímpar, sabe? Eu adorei o jeito que ele trabalha o desenho aqui. O desenho é relativamente simples. As cores são muito bonitas, muito bem feitas. Os personagens são muito bem estruturados, não só no desenho, mas como na fala deles, no jeito de agir e nas suas doenças também, porque como se trata de um asilo e de idosos, a maioria deles tem alguma doença ou tem algum grau da doença maior do que o dele. Por exemplo, tem um personagem que também tem Alzheimer, só que ele já está num estágio muito mais avançado, sabe? Então, assim, ele sabe trabalhar muito bem. Conforme você vai lendo, você vai vendo que esses personagens parecem pessoas reais. E no pós-fácil, eu já te adianto assim, que ele escreve o pós-fácil contando que realmente ele fez uma pesquisa muito a fundo de cada personagem, de cada sintoma que o Alzheimer tem, de cada particularidade mesmo de cada pessoa. E muitos dos personagens secundários que estão aqui, ele tirou realmente de pessoas reais, de pessoas que realmente existem e que ele presenciou essas pessoas durante as suas visitas nos asilos que ele foi, que ele fala que ele foi, e que ele trouxe para o quadrinho. Várias das situações
que ele escreve, cara, são situações assim, ó, muito engraçadas. Aliás, falando sobre isso já, assim, a gente, partindo da premissa de que é um quadrinho sobre Alzheimer, sobre idosos, sobre o fim da vida, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente fica idoso, a gente já pensa logo que, tipo assim, depois disso é a morte. Então, assim, sobre isso, você até pode pensar, esse quadrinho deve ser muito triste. Cara, não é. Não é. É isso que tá. É aí que tá o ponto chave do Paco Roca. Porque ele a todo momento ele cria situações tão engraçadas com os vários personagens que tem dentro do asilo, que você toda hora, cara, eu me pegava rindo dos personagens. E tem hora que ele faz isso até de propósito, assim, ele joga uma situação que o personagem tá passando, que vem causada pela doença que ele tem, e essa situação é engraçada, não teria como você não rir dessa situação, sendo no quadrinho ou sendo na vida real. Só que depois que ele faz isso, ele pega e te puxa o tapete e te traz de novo para a realidade, sabe? Só com as expressões dos personagens. Tipo assim, cara, você tá rindo dessa situação, mas isso daqui é uma condição da doença desse personagem. Então, tipo assim, não é uma forma de te punir por você tá rindo, mas é de te trazer de volta para a realidade, para você pensar assim, cara, como que, tipo assim, mesmo num momento trágico, num momento que, sei lá, é uma coisa assim, uma situação que a doença causa, que provavelmente ninguém gostaria de passar, mas é uma situação engraçada e você tenta tirar proveito, tenta tirar o lado bom daquela situação, sabe? Rindo da situação, tirando sarro mesmo de si mesmo, porque senão vai ser tudo trágico, senão vai ser tudo triste, e não é essa a intenção do quadrinho. O final, eu já adianto para vocês, sem dar nenhum spoiler, é um pouco triste, sim, porém é tratado de uma forma tão sublime, é tratado de uma forma tão empática com o personagem, que parece que realmente assim, o Paco Roca escrevendo, parecia que ele estava escrevendo sobre alguém que ele sente muito amor por aquela pessoa, sabe? Então é um quadrinho muito bonito, é uma história maravilhosa, é daquelas histórias que com certeza você vai pegar e você vai reler, mas o quadrinho não é triste, ele não é de forma nenhuma um quadrinho mórbido, não é um quadrinho que vai te fazer ter dó de quem tem essa doença, pelo contrário, ele vai mostrar a parte boa, se é que podemos tirar alguma coisa de bom desse quadrinho, e te mostrar como que essa doença funciona, para se caso você se deparar com isso um dia, com alguém, com algum parente, com alguma pessoa querida, você sabe mais sobre essas situações, você sabe mais sobre essa doença, e você vai saber ser mais empático com a pessoa que tem essa condição. Porque esse quadrinho realmente é assim, ó, ele é empático. Se tem uma palavra que descreve o quadrinho, é essa, tá? Bom, é isso. Vamos finalizar por aqui. Só deixar uma reclamaçãozinha para não fugir do padrão. Tô brincando. Não, mas fala a verdade. Olha aqui, ó. Essa publicação, olha essa daqui. Aonde foi impresso o devir e o nome? Vocês estão vendo? Isso daqui é uma falta de cuidado, assim, ó. É besta, é um preciosismo, vamos dizer assim, olhar esse erro, mas é um erro, entendeu? Eu acho que poderiam tomar mais cuidado da próxima vez na hora de fazer essa lombada. Falou, Devir? Bom, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Fica a minha indicação. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês adquirirem Rugas. É um quadrinho que vale muito a pena. Como eu disse, eu ainda vou reler isso daqui outras vezes, porque eu achei fenomenal. A gente se vê então no próximo vídeo. Falou? Valeu!